Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nós começamos agora mais uma aula de processo de trabalho e hoje nós iremos falar sobre recursos trabalhistas, tá bom? Então vamos lá. Os recursos trabalhistas, eles estão previstos lá no artigo 893. Logicamente, lá são os recursos específicos, né, do processo do trabalho. No entanto, né, os recursos que são do processo civil, eles também se aplicam ao processo de trabalho por força do artigo 769, tá? Então, nós iremos trabalhar aqui, primeiramente, os recursos específicos, né, trabalhistas, mas lembrando que, por exemplo, embargo de declaração, né, recurso, por exemplo, extraordinário para o STF, que são recursos previstos lá no Código de Processo Civil, também são aplicados aqui, tá bom? Então, vamos lá, vou colocar o artigo aqui para vocês, para que fique melhor a compreensão. Deixa eu só copiar aqui para vocês o artigo 893. Deixa eu fazer diferente aqui para não ficar dessa forma. Pronto. Então vamos lá. O artigo 893 fala: das decisões são admissíveis os seguintes recursos: 1. Embargos. 2. Recurso ordinário. 3. Recurso de revista. E 4. Agravo. Parágrafo 1º. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juiz do tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em razão da decisão definitiva. E parágrafo 2º, a interposição do recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado, tá? Então, nós vamos explicar cada um deles. Primeiramente, só para você entender, né? Para que serve o recurso? O recurso é como se fosse um remédio voluntário. Então, nenhuma das partes é obrigado, né, a propor, a interpor os recursos, porque ele é uma medida voluntária, um remédio voluntário, uma vez que você, como parte, não concordou com a decisão proferida. Então, ele serve para provocar o reexame de uma decisão, né, onde as partes elas visam ali reformar ou modificar o julgamento que eles não concordaram, certinho? Então, vamos lá. Antes, então, de nós entrarmos, né, nos recursos propriamente dito, nós iremos falar um pouco sobre como que deve funcionar esses recursos, né, para que eles possam ser admitidos no tribunal, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, só queria deixar uma observação aqui para vocês, porque eu falei que nós podemos aplicar os recursos do processo civil de forma subsidiária, né, através do 769. Só que nós temos uma observação, eu falei do recurso extraordinário, né, que é para o STF, mas não cabe recurso especial. Então, vou colocar aqui, ó, não cabe recurso especial. Por que não cabe o recurso especial? Porque o recurso especial ele é de competência do STJ. Então, como que o STJ ele vai tratar sobre uma matéria trabalhista, tá ok? Então, por essas questões, não caberá recurso especial, porque recurso especial lá no processo civil, né, a competência de análise desse recurso é do STJ. O STJ ele não vai analisar essas matérias trabalhistas aqui, certinho? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar agora sobre os pressupostos recursais, ou também chamado de juízo de admissibilidade. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pressupostos recursais. Vou colocar nisso. Ou também chamado de juízo de admissibilidade. Então, vamos lá. O que significa isso aí, né? Então, quando você vai interpor um recurso, o juiz de primeiro grau, né, o juiz ACOB, ele tem que ver se você observou os requisitos, né, os pressupostos recursais ou juiz de admissibilidade, para ver se está tudo certinho, né, em que nós vamos separar aí em objetivos extrínsecos e subjetivos intrínsecos, tá? Então, ele vai analisar um por um para ver se ele vai remeter o seu recurso ao tribunal. Então, vamos lá. Vamos supor, de uma sentença, nós vamos ver que de sentença cabe recurso ordinário.
Aí você interpõe um recurso ordinário, o juiz atual, que é o juiz que deu a sentença, ele vai analisar se você cumpriu todos os requisitos. Se cumpriu, aí, após ele verificar isso, ele vai remeter o seu recurso, então, para o juiz, no caso, né, para o tribunal, que é o juiz de quem, ok? Então, vamos lá. Esses pressupostos recursais, como eu falei, eles são divididos em dois. Então, vou colocar aqui para vocês um. Ele pode ser chamado de objetivos ou também chamado de extrínsecos. Ok? Então, quais são os requisitos objetivos ou também chamados de extrínsecos? São eles: cabimento. Deixa eu tirar o negrito aqui. São eles: cabimento e adequação, tempestividade e preparo. Então vamos lá, vou explicar rapidamente aqui o que é cada um deles, né? Então, o cabimento e adequação, primeiramente o juiz vai ver o quê? Se realmente aquele recurso ali que você interpôs, por exemplo, o recurso ordinário, ele realmente é o recurso cabível, né? Se você pretende recorrer da sentença, nós sabemos que o recurso cabível é recurso ordinário, mas vamos supor que você entra com o recurso especial, então não é um recurso cabível, ou seja, você não correspondeu ao pressuposto ou juiz de admissibilidade objetivo, tá? Que o primeiro aí é o cabimento. O juiz vai falar, não, peraí, né? Você não deveria ter interposto esse recurso aqui. O recurso para que haja uma reforma da decisão, né, é o recurso ordinário. Então, presta bem atenção aí para você ver direitinho que ele vai analisar um por um desses aí. Se faltar um, ele vai falar, olha, não posso remeter o seu recurso ao tribunal porque está faltando um dos requisitos, né, um dos requisitos de admissibilidade. Então, vamos lá. Ele vai ver também a tempestividade. O que é a tempestividade? É o prazo. Então, como regra geral, nós vamos ver que os recursos trabalhistas, eles têm um prazo comum de 8 dias. Então, se ele é um recurso propriamente do direito do trabalho, né, do processo do trabalho, o prazo comum dele é de 8 dias. Então, vamos supor, de sentença cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias. Aí, nós sabemos que a contagem desses prazos aí são dias úteis, né? Porque nós já estudamos a questão de prazos e termos, né? Foi matéria da sua segunda VA. Então, vamos pegar aí. Você tem 8 dias úteis, né? Para você entrar com o recurso ordinário. E aí você entrou no 9º dia. Então, esse recurso seu, ele é intempestivo, ou seja, ele é fora do prazo. Então, nesse caso, o juiz também vai ver se você interpôs o recurso no prazo correto. Então, o prazo aqui nós chamamos de tempestividade, ok? E preparo, que nós vamos ver que preparo nada mais é, vou até colocar aqui, preparo é pagamento de custas e depósito recursal. Então, vamos lá. Se você, você, por exemplo, está advogando pela empresa, nesse caso, se você não conforma com a sentença, você vai entrar com recurso ordinário. Então, o que vai acontecer? Consequentemente, o juiz de primeiro grau ele condenou você ao pagamento de custas, né? Você como empresa. Então, para você interpor o recurso, é necessário que você comprove o pagamento das custas, tá? E a empresa também, ela tem a obrigatoriedade de fazer o depósito recursal, que nós já explicamos isso em sala de aula, já até expliquei para você sobre essa questão. O que é o depósito recursal? Depósito recursal nada mais é que a garantia de execução, tá? Então, quem faz depósito recursal é só a empresa, porque quem tem que garantir algo para ser executado futuramente? Somente a empresa. O empregado não garante nada, porque no caso o empregado que quer, né, receber o valor que quer executar, ok? Então, depósito recursal é o valor, então, que o empregador vai ter que depositar para que ele possa entrar com o recurso. Nós já explicamos isso em sala de aula, que o valor do depósito recursal, ele
anualmente, né, ele sofre um reajuste e quem faz esse reajuste é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, anualmente, eles se reúnem e eles liberam aí uma nova tabela de depósito recursal, certinho? Então tá. Então nós falamos aí primeiramente dos pressupostos objetivos, mas nós temos também os pressupostos chamados de subjetivos ou intrínsecos. Então vou colocar aqui para vocês. Subjetivos ou também chamados de intrínsecos. Certinho? Quais são eles? Legitimidade, deixa eu colocar aqui, tirar um negrito. Eu já estava sem. Legitimidade, capacidade, interesse. Opa, deixa eu colocar e interesse. Esse aqui é bem simples, né? Legitimidade, capacidade é se realmente aquela, né, a pessoa que está interpondo o recurso é parte no processo. Então vamos supor, você é um empregado, certo? E aí você entrou com o processo. E de repente, na hora de entrar com o recurso, é o seu pai que entra com o recurso. Bom, ele não tem legitimidade, né, para interpor esse recurso. Capacidade, que nós estamos falando mesmo da capacidade, né, se ele é capaz para poder interpor esse recurso, se ele é, né, maior de idade, né, ou se, no caso, se ele tem a maioridade. Então, vamos pegar aqui. Se você tem 14 anos, 16 anos, e você não está sendo representado pelo seu pai, ou seu responsável, no caso de uma pessoa que tem mais que 18 anos, né, mas ele é relativamente incapaz e ele não tem um curador, nesse caso nós falamos que ele não tem capacidade, né? Ele precisa de alguém para representá-lo. E o interesse, né, consequentemente, ele está ligado ali, se realmente a pessoa ela é parte legítima naquele processo, ela consequentemente vai ter interesse, né, de entrar com esse recurso, tá bom, gente? Então é bem simples, você precisa saber essa questão dos pressupostos recursais. Então, vamos falar agora, deixa eu colocar aqui, C. Dá mais um enter aqui. Vamos falar agora sobre efeitos do recurso. Então, lá no processo civil, como regra geral, os recursos eles têm efeito suspensivo, tá? Aqui, como regra geral, os efeitos dos recursos eles são devolutivos. Então, vou colocar aqui, são devolutivos. Então, o que significa um efeito devolutivo? O próprio nome já fala, é aquilo que possibilita a devolução da matéria ao órgão responsável pelo julgamento do recurso, tá? Então, numa forma mais prática, só para você entender. Quando você interpõe recurso ordinário, você como empregado ou empregador, vamos supor que o empregador não concordou com o valor da sentença, né? E ele vai interpor recurso ordinário, beleza. Nesse caso aqui, mesmo que ele tenha interposto o recurso ordinário, não transitou em julgado, esse recurso vai subir e pode ser admissível também outros recursos, né, no curso do processo. Você tem que entender o seguinte, pelo fato do recurso ele ter efeito devolutivo, significa que o empregado ele pode solicitar a execução provisória. Então, vou colocar aqui, em decorrência dele ser efeito devolutivo, eu vou colocar empregado poderá solicitar execução provisória, tá? Eu vou falar sobre execução provisória na próxima aula, onde nós vamos falar somente sobre execução. A única coisa que eu quero que você entenda aqui é que, como regra geral, no processo do trabalho, o efeito dos recursos ele é devolutivo. Há o efeito suspensivo? Há, mas somente na sessão que posteriormente eu vou falar para vocês lá dentro da execução, tá? Mas como regra geral, você vai responder aí efeito devolutivo. Vou até colocar aqui para você, artigo 899 da CLT. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Vou pegar só o caput. Porque depois eu vou utilizar esse recurso, esse artigo novamente. Então aqui fala, os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeitos meramente, devolutivos, tá bom?
Então, vou colocar aqui para vocês, efeito devolutivo para você não esquecer. D. Aqui nós vamos falar sobre outros aspectos relevantes. Então, vou colocar como título aqui, outros aspectos relevantes. Vou colocar como numeral romano. O que eu vou falar sobre esses outros aspectos relevantes? Alguns falam como princípios, né? Ou como situações que se aplicam dentro dos recursos no processo de trabalho, tá bom? Remessa, vou colocar aqui, remessa ex officio, ou também chamado de reexame necessário. Vou também chamar de reexame Então, o que é a remessa ex officio, né? Ou também chamada de reexame necessário. Nesse caso aqui, tá? Só se aplica, isso aqui você já sabe, porque é lá do processo civil, né? Só se aplica nos casos de demanda que envolvam pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Estado, né, município, Distrito Federal, autarquias, fundações, blá, 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 ok? Então, só é admitido se envolver, vou colocar aqui para você, quando envolver pessoas jurídicas de direito público. Tá bom? Nesse caso aqui, é que o tribunal, ele vai reexaminar novamente o recurso sem que a parte ali queira, né? Então, ele vai reexaminar essa decisão novamente. Eu tô colocando aqui só para que você entenda que da mesma forma que é aplicado lá no processo civil, também é aplicado aqui no processo do trabalho, tá ok? Outra coisa que é aplicado aqui no processo do trabalho, nós chamamos de princípio do não reformar de impégios, tá? Isso aqui, quem gosta aí do direito penal vai lembrar sobre isso aqui. Vou colocar aqui princípio formatio impégios. Então, o que é esse princípio, né? Esse princípio aqui é que proíbe o tribunal de proferir decisão menos favorável ao recorrente. Então, se você é uma pessoa que você entrou com um recurso, vamos supor que você é o empregador. A empresa foi condenada na sentença a pagar 60 mil ao empregado. Ok, você como empregador, né, como dono da empresa, você vai solicitar ali, através do recurso ordinário, que esse valor dessa condenação, ele seja reformado, né, que seja reduzido, porque você não concorda em pagar 60 mil reais. Ok. Aí o que acontece? O tribunal, ele vai fazer o seguinte, ou ele mantém esse valor de 60 mil, ou ele reduz, ou seja, ele concorda com o que você alegou, né, e reduz, ou ele mantém a decisão do juiz a. Só que ele jamais pode pegar e falar, não, peraí, o juiz de primeiro grau deu só 60 mil, condenou você só em 60 mil, eu vou condenar você em 80, em 100 mil. Ele condenou de forma errada. Não pode, tá? Por quê? Porque você está entrando com recurso, você como empregador. Então, se você está recorrendo, né, de uma decisão para diminuir, o tribunal, ele não pode dar uma decisão que prejudique quem está entrando, ok? Isso aqui é bem simples. Então, eu só vou colocar aqui, proíbe o tribunal. O tribunal de proferir decisão menos favorável. Certinho? Próximo. Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Isso aqui eu já falei um pouco para vocês em sala de aula, mas você vai entender o porquê disso aqui. Então, irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, o que significa isso aqui? Lá no processo civil, existe a questão de você recorrer às decisões interlocutórias. Só lembrando que decisão interlocutória é aquela decisão que você recorre dentro do processo. Então, vamos supor que o juiz, ele decidiu uma liminar, uma antecipação de tutela. Lá no processo civil, você pode recorrer dessa decisão.
E aqui no processo de trabalho? No processo de trabalho, que já está falando, não há, né, essa possibilidade de você recorrer uma decisão interlocutória. Então, como que faz? Se você não concorda com aquela decisão que ela foi dada, né, antes da sentença, você só vai poder recorrer dessa decisão lá no recurso ordinário, porque o primeiro recurso que você vai poder interpor é o recurso ordinário. Não cabe aqui agravo de instrumento, porque lá no processo civil, de uma decisão interlocutória, se você não concorda, caberá agravo de instrumento. Vou repetir, lá no processo civil, porque daqui a pouco nós vamos ver que existe a possibilidade do agravo de instrumento aqui. Só que o agravo de instrumento no processo de trabalho, ele é totalmente diferente do conceito trazido lá no processo civil. Então, repetindo, no processo civil, o agravo de instrumento, ele tem, né, ele traz, na verdade, essa possibilidade de você recorrer da decisão interlocutória. Aqui não. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aí, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês, artigo 893. Deixa eu só... 893. Deixa eu pegar ele aqui. Porque nós já falamos sobre ele. Deixa eu subir aqui. Ó, 893, parágrafo 1º. Ó, o 893, parágrafo 1º fala: os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos de decisão definitiva. Então, olha aqui, eu vou grifar isso aqui para você, ó, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos de decisão definitiva. Então, somente quando há uma decisão definitiva em que eu posso rever aquela decisão interlocutória. Como eu dei o exemplo aqui para você, se você não concordou com uma decisão que foi proferida antes da sentença, você só vai poder rever, né, o que o juiz deu antes da sentença no recurso ordinário. Certinho, gente? Qualquer dúvida sobre essa matéria, você me procura posteriormente aí no chat, tá? Olha, o trem que não deu certo. Ah, é porque aqui era 3. Então, deixa eu organizar aqui. O próximo, inexigibilidade de fundamentação. Vamos essa fonte. Toda hora vai mudar isso aqui, né? Que eu tô copiando e colando. Então, o próprio nome já está falando, né? Ou seja, não exige fundamentação. Então, você lá na prática, né? Você que está fazendo prática comigo, você sabe que lá nós fazemos ali um endereçamento, a qualificação, e aí nós colocamos, né? Vem propor reclamação trabalhista com fulcro no artigo 840 e tal, quando a gente está fazendo a reclamação lá, ok. Aqui está falando o seguinte, que os recursos, eles não necessitam de fundamentação, ou seja, eu não preciso colocar, vem interpor recurso ordinário conforme artigo 8, tá? Claro que a gente coloca isso na prática, mas não é algo que se eu não colocar isso no recurso, né? O juiz ali não vai receber o meu recurso, tá? Por quê? Porque lá no artigo 899, ele fala, vamos voltar aqui no caput do 899. Coloquei o 899 aqui, não? Aqui, ó, 899, ó. Os recursos serão interpostos por simples petição, tá? Então, quando fala em simples petição, significa, então, que eu não tenho que exigir essa fundamentação, tá bom? Não é necessário essa questão da fundamentação. Mas, presta bem atenção, isso eu estou falando como regra geral, tá? Porque essa aplicação
dessa inexigibilidade, ela não se estende aos recursos técnicos, onde eu tenho que demonstrar a violação da lei, como, por exemplo, um recurso de revista, tá? Um embargos, que eu tenho que demonstrar ali a própria citação da lei, né? Então, vamos supor ali, nós vamos ver no recurso de revista, um dos requisitos para eu interpor recurso de revista, vamos supor, uma decisão que contraria uma lei federal. Então, eu tenho que colocar, conforme o inciso tal, porque contrariou uma lei federal. Então, nesse caso, eu tenho que trazer claro a fundamentação. Mas se eu vou entrar, por exemplo, com o recurso ordinário, eu preciso colocar o artigo do recurso ordinário? Não, eu não preciso. Certinho, gente? Então, vamos lá. Agora, então, nós iremos falar sobre os recursos em espécie. Então, agora nós vamos entrar, propriamente, nos recursos. Então, vou colocar aqui. Recursos em espécie. Então, vamos lá. O primeiro deles, então, nós vamos falar sobre o nosso recurso ordinário. Deixa eu colocar em negrito aqui. Então, só para que você, se você não está fazendo prática, né? Para que você se situe. O recurso ordinário é como se fosse o de apelação lá no processo civil, tá? E como eu já falei aqui diversas vezes, já falei em sala, ele serve então para você recorrer da sentença. Você não concordou, você está inconformado com a decisão, você vai entrar então com o recurso ordinário. É o nosso primeiro recurso, tá? A previsão dele é lá no artigo 895, vou colocar aqui para vocês, e o prazo dele é de 8 dias, porque ele é um recurso específico do processo de trabalho, e os recursos específicos do processo de trabalho, né, que nós já vimos lá no 893, no início da aula nós vimos aqui o 893, esses recursos, então, eles têm um prazo comum de 8 dias. Então, vou colocar aqui, só para você não esquecer, prazo de 8 dias, está previsto no 895, vou pegar o 895. Só copiar aqui. Copiar ele todo, mas não vou utilizar ele todo. Deixar assim mesmo, tá? Por enquanto eu vou utilizar aí só o inciso 1 e o inciso 2, tá bom? O artigo 895 fala, então, cabe recurso ordinário para instância superior das decisões definitivas ou terminativas às varas e juiz no prazo de 8 dias e das decisões definitivas ou terminativas os tribunais regionais em processo de sua competência originária, também no prazo de 8 dias. Então, vamos lá. Quando que eu vou utilizar um recurso ordinário? Lá no tribunal regional, ou seja, quando, aqui o próprio inciso está falando, quando eu tiver, né, com uma ação originária no Tribunal Regional do Trabalho. Então, vamos lá. Dissídio coletivo, nós sabemos que a competência originária não é da vara do trabalho, mas ela já começa lá no tribunal. Se eu não concordei, né, com a decisão proferida, né, em decorrência do meu dissídio coletivo, qual recurso que eu vou entrar? Recurso ordinário, só que aí o tribunal ele vai analisar e vai remeter para o TST. Isso aqui nós já vimos na sala também, só estou lembrando isso aqui para vocês, tá bom, gente? Depois eu volto aqui nos parágrafos, tá? Porque ele vai falar a questão do processo sumaríssimo. Só vou ler rapidamente. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário será imediato, distribuído uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no máximo no prazo de 10 dias e a Secretaria do Tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. Quando nós estamos falando aqui de processo
sumaríssimo, né? Consequentemente, o processo ele tem que ser mais célere, por isso que ele vai ser imediatamente distribuído para o tribunal. Então, eu não vou pegar o juiz de primeiro grau, fazer aquela análise, o requisito, né? Analisar todos os pressupostos de admissibilidade e tal. Isso não vai acontecer, tá? Mas, como regra geral, como que funciona? Quando você interpõe um recurso ordinário, o juiz de primeiro grau, então, ele vai analisar, né, os pressupostos de admissibilidade, e aí, depois que ele vê se está tudo certinho, ele vai abrir vistas à parte contrária. Ou seja, ele vai falar, olha, está tudo certo, mas eu vou abrir aqui o prazo para que a outra parte possa contrarrazoar, que, consequentemente, né, a outra parte vai poder contrarrazoar esse recurso no prazo também de 8 dias, tá bom? Então, isso aqui é bem simples, creio que vocês já estão bem habituados com essa questão também, tá? Próximo recurso. Vou colocar aqui. Recurso de revista. Então, só para você ver o tanto que é pouco, né? Os recursos no processo de trabalho. O recurso de revista, ele está previsto lá no artigo 896. Deixa eu pegar aqui, 896. Vou ter que arrumar aqui, porque tem alguns parágrafos revogados. Vou pegar só o início aqui. Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. Recurso de revista, artigo 896. Deixa eu só excluir essa parte aqui, que está revogada, porque embaixo ele repete. Só excluir aqui essa numeração. E essa aqui. Ai, vou mexer com formatação agora não. Então, vamos lá. Aqui no artigo 896, ele vai trazer as possibilidades. Quando, né, que eu posso entrar com recurso de revista. Não é assim, eu não concordei com a decisão do tribunal, então agora eu vou entrar com recurso de revista, né? Que é o meu próximo recurso. Não, não é assim. Peraí, para que eu possa entrar, eu tenho que analisar, né, essas alíneas aqui do artigo 896 e ver qual possibilidade, então, de eu entrar com esse recurso de revista, tá? Então vamos lá. Cabe recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho. Olha, atenção, aqui ele já está falando em dissídio individual. Então, observação, cabe recurso de revista em dissídio coletivo? Não, porque o próprio CAPT já falou, só cabe aqui em dissídio individual, tá? Qual recurso, então, que vai para o TST? Bom, nós acabamos de falar. Se o dissídio coletivo, a competência originária já começa no Tribunal Regional do Trabalho, quando eu não concordar com a decisão proferida do tribunal, qual o primeiro recurso que eu tenho que entrar? Recurso ordinário. Quem vai analisar o recurso ordinário de um dissídio coletivo? O TST, tá? Só que, diferentemente, quando nós estamos falando de dissídio individual, né, o negócio começou lá no juiz de primeiro grau. Então, a pessoa entrou com reclamação trabalhista, teve contestação, audiência, sentença. Qual o primeiro recurso? Recurso ordinário. Recurso ordinário, quem vai analisar? Tribunal Regional do Trabalho. Ok, não concordei com a decisão do tribunal. O tribunal liberou um acórdão lá, aí beleza, não concordei, mas eu tenho que ver essa decisão, ela se enquadra em algum desses dispositivos previstos na linha A, B ou C, ok? Se o meu recurso tiver cabimento, conforme uma dessas alíneas aqui, né, tiver um enquadramento, aí eu vou poder entrar com recurso de revista contra a decisão do tribunal para o Tribunal Superior do Trabalho, ok? Por quê? Porque eu não concordei com a decisão proferida ali, entrei com recurso ordinário, mesmo assim não deu certo, lá no Tribunal Regional do Trabalho, aí eu vou e entro com recurso de revista, certinho? Então, vou até colocar aqui, ó, somente em dissídio individual. Não é admitido em dissídio coletivo. Então, quando que pode entrar com recurso de revista no dissídio individual?
quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, ou no seu pleno, ou turma, ou sessão de dissídio individual do Tribunal Superior do Trabalho, ou contraria súmula de jurisprudência uniforme desta Corte ou súmula vinculante do Superior Tribunal, perdão, do Supremo Tribunal Federal. Olha só para você ver, ele já está sendo bem específico. Olha, a decisão que o tribunal deu contraria uma lei federal. E aí o tribunal, vamos supor, aqui de Goiás, ele deu uma decisão que contraria totalmente uma lei federal e o tribunal de São Paulo, né, já falou que concorda com a lei e tal. Gente, se feriu a lei federal, acabou, né? Eu já vou falar, olha, tá ferindo uma lei federal. O tribunal não tá atento quanto a isso, né? Feriu uma jurisprudência, né? A jurisprudência nós sabemos quando nós estudamos ali inicialmente nas primeiras aulas, né? Cada órgão, nós sabemos que quem faz a jurisprudência é o TST. Aí vamos supor, o TST tem uma súmula lá, tem uma jurisprudência, aí vem o Tribunal Regional do Trabalho e vai contra essa jurisprudência, vai contra uma súmula, né, um entendimento ali do tribunal, seja ele do TST, seja ele do STF. Nesse caso, cabe recurso de vista? Claro que cabe recurso de vista, tá bom? A linha B, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do tribunal regional. Então, olha só para você ver, tem uma convenção coletiva de trabalho, o tribunal não observou isso, foi divergente. Peraí, olha, você já vai falar para o TST. A TST cabe recurso de vista conforme a linha B, porque o tribunal não se atentou à questão da convenção, né? A convenção fala sobre determinado assunto, está sendo aplicado em todos os estados, mas aqui no estado de Goiás não está, e o tribunal não verificou essa questão. E C, proferidas com violação literal de dispositivo de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal, tá bom? Então, quando você for fazer um recurso de vista, nós falamos daqui a pouco, né? Nós falamos agorinha que existe a questão da inexigibilidade de fundamentação. Mas quando eu vou entrar com recurso de vista, observe, aqui eu tenho que enquadrar. Olha, eu vou falar, eu venho aqui, ó, interpor recurso de vista, conforme artigo 896, a linha tal. Porque aqui eu vou ter que falar, olha, o meu recurso de vista, eu estou entrando, porque no caso aqui, o tribunal, ele afrontou diretamente a Constituição Federal. Então, eu vou colocar artigo 896, a linha C, tá bom? Então, nesse caso, eu não posso deixar de apontar qual a linha. Eu não posso falar, pelo princípio da inexigibilidade de fundamentação. Não, porque eu falei aqui que não se aplica em casos específicos, casos técnicos que eu tenho que apontar a situação, tá bom? Então, vamos lá. Outra situação aqui do recurso de vista, né, tem duas situações que cabem aqui no recurso de vista, eu quero que você se atente. No recurso de vista, além dessas situações, que eu tenho que ver se enquadra na linha A, B ou C, eu tenho que ver se a minha matéria ela tem que ser pré-questionada e tem que ter transcendência, tá? Onde que está o pré-questionamento? O pré-questionamento está lá na súmula 297. Deixa eu pegar aqui para você a súmula 297. Então, é necessário que o meu recurso de vista tenha pré-questionamento e transcendência. O negócio cortou. Súmula 297. Pré-questionamento. Disse pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotado explicitamente tese a respeito. 2. Incumbe a parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, ou por embargos declaratórios, objetivando pronunciamento sobre o tema, sob pena de reclusão. Olha aqui, ó os embargos de declaração aqui aparecendo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. E 3. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre o qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante oposto embargo de declaração.
Então, deixa eu explicar isso aqui para você, o que é o pré-questionamento. Olha, eu não posso alegar um fato novo lá no TST. Ah, eu vim entrar aqui com recurso de revista para alegar uma situação que não foi alegada lá no recurso ordinário. Peraí, não posso, né, de repente, inventar um fato aqui e pedir, por exemplo, aqui, vamos supor, para você entender, que lá a minha decisão de primeiro grau, a sentença, ela feriu alguma lei federal, alguma coisa e tal, eu já deveria ter alegado isso onde? Lá no meu recurso ordinário, tá? Então, quando eu alego no meu recurso ordinário, que a minha sentença, que o juiz lá, que deu a minha sentença, ele contrariou uma convenção, um acordo, alguma coisa, olha só para você ver, o tribunal ele vai se posicionar, vai falar, olha, essa decisão, juiz, precisa ser reformada porque você, né, não observou a lei, não observou a jurisprudência, não observou súmula, não observou esses critérios aqui. Então, observa, o tribunal ele vai se posicionar, mas pode ser que o tribunal não se posicione, mesmo você entrando com recurso ordinário para que a sentença seja reformada, o tribunal ele pode ser omisso. E, olha aqui, eu já falei a palavra-chave. Na omissão, cabe o quê? Embargo de declaração. Nós sabemos que o embargo de declaração, ele cabe, né, no caso de omissão, de contrariedade, de obscuridade. Então, se o tribunal for omisso, para eu entrar com recurso de vista, antes de eu entrar, eu tenho que fazer o quê? Embargos de declaração. Se o tribunal não reformar essa decisão após o embargo de declaração, eu já considero que essa matéria foi pré-questionada, ou seja, já foi analisada pelo tribunal. Gente, para que é isso? É para evitar ficar entrando com recurso de revista à torta direito, né? Porque senão todo mundo vai ficar entrando com recurso de revista como se fosse mais um recurso só para estender o processo. Então, peraí, eu posso entrar com recurso de revista? Posso, desde que a matéria já tenha sido discutida lá no tribunal. Se o tribunal, mesmo assim, foi omisso, antes de eu entrar com recurso de revista, eu faço o quê? Embargo de declaração. Se no embargo de declaração o tribunal não reformou a sua decisão, aí eu entro com recurso de revista e falo o seguinte: a matéria já foi pré-questionada através do embargo de declaração. Aí eu entro com recurso de revista, tá? Mas eu tenho que colocar que a matéria foi pré-questionada. Se a matéria foi pré-questionada já no recurso lá, vamos supor que o tribunal ele reviu a matéria, mas ele não concordou. Fala, não, você está alegando aí que contraria uma súmula OJ, uma decisão e tudo mais, mas não contraria. Ok, ele já falou. Então, ele já deu a decisão dele. Por mais que esteja errada, já foi pré-questionada, certo? Então, você fala, ó, já foi pré-questionada conforme a decisão proferida no recurso ordinário. Aí você pode entrar com o recurso de revista. Certinho, gente? E outro requisito, além do pré-questionamento que nós falamos aqui, é a transcendência, que está prevista lá no artigo 896A. Então, deixa eu pegar aqui para vocês o artigo 896A. Então, vou colocar aqui, requisito. Opa, tá maiúsculo esse trem? Então, o artigo 896A fala: o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, tá bom? Então, ele vai ver, olha, se tem, né, se esse recurso é tão importante assim, né, se ele tem esses requisitos de natureza econômica, política, social e jurídica. Aí aqui no parágrafo primeiro ele vem falando, né, o que é esses requisitos? Econômica, o elevado valor da causa, né, para ver se realmente precisa ser discutido. Olha só para você ver o tanto de empecilho que tem para eu entrar com um recurso de revista, né? O tribunal ele vai ver, não, realmente esse valor da causa aqui, ele é elevado, além dos requisitos previstos lá no 896, né, que eu tenho que observar as alíneas lá, na questão da contrariedade contra uma súmula, lei federal, olha só para você ver. Além disso, peraí,
Ah, o valor da causa foi R$ 5.000. É um valor elevado? Não é. Mas peraí, não, esse negócio aqui não tem transcendência para chegar até o TST, porque é um valor tão pequeno, paga logo. Né? Ele vai falar, não vou aceitar esse recurso. O tribunal é o seguinte, não vamos aceitar o recurso de revista, empresa, paga logo, só R$ 5.000, porque não tem transcendência, tá bom? Política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, vai ver se realmente houve ali um desrespeito, né, da jurisprudência, das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho ou do STF. Social, a postulação por reclamante recorrente de direito social, constitucionalidade assegurada. E nesse caso aqui, vai ver se realmente aplica-se, né, o direito constitucional, se realmente o reclamante, né, que é quem está recorrendo, ele precisa recorrer, né, daquela decisão ali. E jurídica, a existência de questão nova em torno de interpretação de legislação trabalhista. Porque a lei trabalhista, nós sabemos que ela muda quase que na velocidade da luz, né? Então, o tribunal deu uma decisão, mas logo em seguida saiu um entendimento novo e você está em fase de recurso, você pode sim entrar com recurso de revista, porque ele tem transcendência, tá bom? Então, próximo recurso, deixa eu ver como eu estava colocando aqui. 2. Próximo recurso, eu vou falar do embargo de declaração, que ele é um recurso que vem previsto lá do processo do trabalho, né? Ou, perdão, do processo civil, mas que ele se aplica aqui no processo do trabalho também. Então, embargos de declaração. Ele tem a previsão legal aqui também, tá? No artigo 897A da CLT, não vou nem colocar porque eu vou copiar aqui para vocês. 897A. E, consequentemente, como é um recurso que não é específico do processo de trabalho, mas a gente puxou lá do processo civil, aí aqui não segue o prazo comum, tá? De 8 dias. Aí, nesse caso aqui, como é um recurso que vem do processo civil, segue o prazo que está estabelecido lá no Código de Processo Civil, que é o prazo de 5 dias. Então, já vou colocar aqui, prazo de 5 dias. E aí, vou colocar o artigo aqui para vocês. Fala, ó, caberão embargos de declaração, aqui 897 deixa eu pintar aqui. Caberão embargos de declaração, de sentença ou acordo, no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitindo efeito modificativo da decisão nos casos de omissão, contradição no julgado e manifesto equívoco no exame de pressupostos extrínsecos do recurso, tá bom? Ou seja, o juiz falou, olha, não vou aceitar o seu recurso, não vou remeter no tribunal, porque está faltando aí os pressupostos extrínsecos. Então, você está faltando, não vou remeter. Você vai dar um embargo de declaração. Nem vou me atentar muito a ele, porque ele é muito simples. Além, né, dele sanar essas dúvidas no caso de omissão e contradição, ele serve também, vou colocar aqui, ó. Vou colocar como observação. Para ficar bem redundante, para você não esquecer. Serve também como pré-questionamento em recurso de revista, tá bom? Se a matéria não foi questionada lá no tribunal, você entra com embargo de declaração, porque ela serve como pré-questionamento. Então, agora eu vou falar sobre o agravo de instrumento. Você vai entender a diferença do agravo de instrumento do processo civil para esse aqui. Agravo de instrumento. Então, vamos lá. Artigo 897. Vou pegar só a parte que me interessa aqui, porque daqui a pouco eu vou usá-lo novamente. Ó, artigo 897, a linha B fala o seguinte, cabe agravo no prazo de 8 dias de instrumento
dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Então, presta bem atenção. Agravo de instrumento no processo civil fala das decisões interlocutórias, né? Aquelas que acontecem dentro do processo antes da sentença. Olha o que está falando. Olha, cabe agravo de instrumento no prazo de 8 dias, os despachos que negarem a interposição de recursos. Já expliquei isso aqui para você na sala de aula, tá? Como que funciona o agravo de instrumento? Vou até colocar aqui, ó. Agravo de instrumento, ele é como se fosse uma chave. Para que ele serve aqui? Ele serve para destrancar recurso. Então, vamos lá. O juiz deu uma sentença, você não concordou, entrou com recurso ordinário. Aí ele falou o seguinte, olha, eu observei aqui que está faltando alguns dos requisitos, né, dos pressupostos de admissibilidade. Então, eu não vou remeter o seu recurso para o tribunal. Aí ele tranca, ele está travando o seu recurso. Você concorda comigo? Ele está travando. Só que aí, você olhou, foi lá verificar e não está faltando nada. Tá tudo certinho, você pagou as custas, né? Você fez depósito recursal, você é parte, você tem legitimidade, tem cabimento, tudo. Você olhou, tem tudo. Aí você fala, peraí, esse juiz aí tá trancando, tá travando o meu recurso. Aí você entra com agravo de instrumento para destrancar esse recurso. Para que o seu recurso, então, é como se fosse um juiz de retratação. Fala, ó, juiz, você não observou, mas está tudo certo aí. Destrava o meu recurso e remete o meu recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho, tá bom? Então, olha só para você ver. Não tem nada a ver com agravo de instrumento lá do processo civil, tá? Só que olha só para você ver. Nesse caso aqui, eu estou falando do recurso ordinário. Ele está travado. Cabe agravo de instrumento. Mas quando eu tenho uma decisão que nega um recurso para o TST, qual recurso que vai para o TST? Recurso revista. Eu estou lá no recurso ordinário, estou lá no tribunal, né? Entrei com recurso ordinário, não consegui, aí eu entro com recurso revista. Aí o tribunal tranca o meu recurso revista. Se ele trancar o meu recurso revista, aí nesse caso não cabe agravo de instrumento, cabe agravo regimental. Então vou colocar aqui, ó. 5. Agravo regimental. O próprio nome já está falando, né? Regimento. Então, não tem um artigo falando qual é o prazo. Porque aqui no agravo de instrumento eu tenho um prazo de 8 dias. E no caso aqui, se o tribunal ele trancou o meu recurso de revista. Qual vai ser meu prazo? Depende do quê? Do regimento do tribunal, tá bom? Então, nesse caso aqui, não existe um prazo específico para todos os tribunais. Então, vou colocar aqui, ó. Quando a decisão vou colocar aqui, recurso revista, opa, RR, recurso revista, tá bom? Então, o prazo vai depender. Próximo recurso, agravo de petição. Eu vou falar novamente sobre o agravo de petição quando nós estivermos falando sobre o recurso, porque ele é o último recurso, é o último dos últimos mesmo, é o último recurso dentro lá do processo de execução, tá? Agravo de petição. Ele é como se fosse um recurso ordinário, porque nós vamos ver que dentro da execução existe a decisão, né? Uma sentença ali. E dessa sentença, depois, né, de opor ali embargos de execução, que nós vamos falar do embargo de execução lá dentro da execução, você vai ver aqui que o último recurso é o agravo de petição, tá? Então, agravo de petição, vou colocar até aqui, ó, para você não esquecer. Eu vou voltar nele lá na execução de um jeito, então eu nem vou colocar aqui, tá? Mas só para você entender que ele é destinado a questionar essas decisões terminativas ou definitivas dentro do processo de execução. Onde está a previsão dele? No 897.
Só que ele está lá na linha A. Nós falamos da linha B dentro do agravo de instrumento. Aqui a linha A, cabe agravo de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções, tá bom? Então, esse aí vai ser o último recurso dentro, do processo de execução. Só um detalhe aqui dentro do agravo regimental, aproveitar que eu já falei dele. Quando que cabe também o agravo regimental? Outra possibilidade, tá? Das decisões monocráticas. Então, vou colocar aqui, cabe também quando houver decisões monocráticas. Então, o que é decisões monocráticas? Nós sabemos que o tribunal, vamos pegar aqui o Tribunal Regional do Trabalho, ele tem ali 3 relatores, né? Que eles têm que votar. Então, você entrou com o recurso ordinário, e aí tem que ter 3 votos. Os 3 relatores vão ter que discutir, vão ter que votar e vão ter que dar a decisão ali. Quando eu falo de decisão monocrática, é que apenas um relator decidiu, os outros não votaram. Então, foi uma decisão que somente um votou e pronto, acabou. Nesse caso aqui, as decisões monocráticas, observação, tá? Quando eu falo decisão monocrática, ela só pode existir no seguinte aspecto: se a decisão ela estiver em conformidade com uma súmula ou com a jurisprudência, aí nesse caso eu posso ter uma decisão monocrática. Caso contrário, eu não posso ter decisão monocrática, onde só uma pessoa vai votar. Se houver, aí eu posso entrar com agravo regimental. Aí eu vou falar, o TST, estou entrando com agravo regimental, porque quando o tribunal foi analisar o meu recurso ordinário, somente um relator que votou, os demais não votaram, tá bom? Então caberá agravo regimental nessa questão aqui também, certinho? Então, vamos para o próximo recurso aqui. 7. Essa fonte está muito pequena, deixa eu arrumar esse aqui. Embargos no TST. Na verdade, eu acho que eu já vou dividir aqui, porque existem 2 tipos de embargo, mas eu vou colocar como A e B, embargos no TST. Porque nós temos os embargos infringentes e os embargos divergentes, também chamado de embargos de divergência. Então, eu vou colocar aqui. Então, são 2 embargos, vou colocar embargos infringentes. Tá. Quando que eu posso... Deixa eu até colocar aqui o artigo primeiro, que é o 894. Vou pegar aqui. Então, vamos lá. O 894 fala o seguinte: no Tribunal Superior do Trabalho, cabe embargos no prazo de 8 dias das decisões não unânimes de julgamento que conciliar, julgar, homologar, conciliação e dissídios coletivos que excedam a competência, dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos tribunais regionais de trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho nos casos previstos em lei e das decisões das turmas que divergem entre si ou das decisões proferidas pela seção dissídio individual ou contrárias às súmulas ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do STF. Então, além do recurso de vista, olha só para você ver que é bem parecido aqui, tá? Então, vamos lá. O primeiro aqui que eu vou falar para vocês é os embargos infringentes. Então, quando cabe embargos infringentes? Eles são opostos na SDC, que é a seção de dissídio individual, das decisões não unânimes proferidas em processo de sua competência originária. Então, vamos pegar lá um dissídio coletivo, tá? Um dissídio coletivo, nós sabemos que a competência originária já é do Tribunal Regional do Trabalho. Eu já entro direto lá. E aí, a SDC, que é a seção de dissídio coletivo, né? Ela deu uma decisão não unânime. Nesse caso, tá? Nesse caso, caberá então embargos infringentes, porque eu preciso sanar essa dúvida. Eles estão com dúvida lá, cada um fala uma coisa, sabe? Não teve unanimidade
Aqui já é o contrário, só para você ver. Aqui tem que ter unanimidade, tá? E ela não foi. Então, se não foi, consequentemente, caberá embargos infringentes, porque eu estou falando de dissídio coletivo, tá? Olha só para você ver. Embargos infringentes, dissídio coletivo. Então, eu vou colocar aqui para você. Vou tirar esse aqui. São opostos perante a SDC, seção de dissídio coletivo, das decisões não unânimes proferidas em processos de sua competência originária. Como, por exemplo, aqui, né, dissídio coletivo. Certinho? O próximo aí, embargos de divergência. Que é o próprio inciso segundo aí do 894, falou para mim. Então, embargos de divergência, vou até colocar aqui para vocês, são opostos perante a SDI. Nós sabemos que esses órgãos, gente, são todos do TST, porque nós já estudamos lá a organização, né, da Justiça do Trabalho, estudamos todos os órgãos. Lembra lá que o TST tem o tribunal, no caso, né, ele tem o órgão pleno, ele tem a SDC, SDI 1, SDI 2, tá bom? Então, são postos perante a SDI, que é a seção de dissídio individual, que ela não serve somente para fazer as orientações jurisprudenciais, tá? Mas serve também para analisar a questão dos embargos, no caso de um dissídio individual, os embargos de divergência, e no caso de um dissídio coletivo, os embargos infringentes. Então, da SDI, das decisões divergentes de turmas. Nós sabemos que o Tribunal Superior do Trabalho tem turmas, né? Ou das turmas, eu vou colocar assim, ou destas com a SDI. Tá, tem divergência, o tribunal fala uma coisa, né? A turma quarta, a terceira turma, a SDI 1 fala uma coisa, a SDI 2 fala outra, olha que tá tendo divergência. Então, se tá tendo divergência de pensamento, peraí, embargos de divergência para sanar essas dúvidas aí. Certinho, gente? O prazo aí já está no caput, que é o prazo de 8 dias. E o último recurso que nós vamos falar é o recurso adesivo, que ele é aceitável aqui no processo de trabalho. Então, recurso adesivo. Nosso último recurso para a gente terminar essa aula aqui, tá? Então, o que é o recurso adesivo? Deixa eu até pegar aqui. Uma súmula, que é a 283, que fala, nos termos da súmula 283, o recurso adesivo somente é compatível nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargo, sendo, pois, incabível na hipótese de agravo de instrumento. Então, para te explicar o que é o recurso adesivo, se você nunca aprendeu lá no processo civil, porque não é um recurso, né, que é novo para você, tá? Apesar dele ter o prazo de 8 dias também, como que funciona esse recurso adesivo? Então é o seguinte, nós sabemos, vamos pegar aqui o recurso ordinário, nós sabemos que de sentença acaba em recurso ordinário, você tem um prazo de 8 dias para você interpor. Tá, aí, vamos supor que você é o empregado. E aí, você concorda com a decisão. Vamos supor que, vamos pegar melhor, você não concorda. Vamos supor que o juiz condenou a empresa lá a pagar 40 mil a você e você tinha pedido 80 mil, então você não concorda. Só que de cara, quem que não vai concordar? A empresa, porque a empresa não quer pagar nada, não quer pagar 80, não quer pagar 40, não quer pagar nem um centavo para você. Aí, de sentença, abriu então o prazo de 8 dias, tanto para você quanto para a empresa recorrer desse valor. Só que aí o que acontece? Você perdeu o prazo. Você não queria que fosse só 40 mil, você queria que fosse 80 mil. E a empresa, ela interpôs o recurso no prazo certo, 8 dias.
Lá no 7º dia, lá, ela foi lá e interpôs o recurso ordinário certinho, bonitinho. Quando foi no 9º dia que você foi interpor, já era intempestivo, você não podia mais interpor o recurso ordinário, né? Tinha acabado o seu prazo. Aí você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Acabou o meu prazo. Só que, lembra quando nós estávamos falando do recurso ordinário? O juiz, ele recebe o seu recurso ordinário, né? Ele vai ver se o seu recurso ele tem todos os pressupostos, né, de admissibilidade. Aí, se ele viu que está tudo certinho, antes dele remeter ao tribunal, ele vai fazer o seguinte: ele vai abrir o prazo para outra parte contrarrazoar. Então vamos lá. Somente a empresa entrou com recurso ordinário, você não entrou. Aí você perdeu o prazo de você entrar com recurso ordinário. Você pode entrar com recurso ordinário para recorrer daquela decisão? Não, não pode. Agora só cabe você contrarrazoar o recurso ordinário do empregador. Ou seja, você só vai rebater, como se fosse uma contestação do recurso ordinário, né? Porque a contrarrazões nada mais é que você contestar o recurso dele. Você não vai contestar a sentença, porque quando você contesta a sentença, você entra com recurso ordinário, ok? Então vamos lá. Só que quando, olha só pra você ver que doideira que é esse recurso adesivo, né? Muita gente fala, meu Deus, isso aqui é para. Na verdade, o recurso adesivo, para que ele serve? Para os advogados que perdem prazo, tá? Há uma solução. Se aconteceu esse caso aqui da parte contrária entrar com o recurso ordinário, o juiz então vai abrir o prazo para você, empregado, contrarrazoar. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar com as contrarrazões, ok? Você tem que entrar. Nesse prazo de 8 dias que ele abriu para você, você vai contrarrazoar o recurso ordinário da empresa, então você vai contestar aquele recurso, e junto com ele, você vai embutir o seu recurso ordinário que você não fez no prazo cabível, tá? Porque você perdeu o prazo. Então é por isso que nós chamamos de recurso adesivo, porque cola. Você entra com as contrarrazões e embute o seu recurso ordinário, que você tinha perdido o prazo, junto com as suas contrarrazões. Então, quando o juiz for ler as suas contrarrazões, ele vai ler as contrarrazões e o seu recurso ordinário que você perdeu o prazo. Gente, isso aqui é a última chance, sabe? O advogado lerdo perdeu o prazo, vai lá, tem uma solução. Mas presta bem atenção, só vai caber recurso adesivo, no caso para você, nesse caso que eu citei, você empregado que perdeu o prazo, se o empregador interpor recurso ordinário. Vamos supor que ambos perdem o prazo. Ninguém entrou. Você perdeu o prazo e, do caso, o empregador não quis recorrer da decisão. E aí? Nesse caso, acabou, gente. Se você não entrou com recurso e nem o empregador entrou com recurso, né, a empresa não fez nada, pronto, o processo vai transitar em julgado e aí você já pode executar, não cabe mais recurso nenhum. Certinho, gente? Então, somente nessa hipótese aí. Então, nós terminamos a nossa aula de hoje. Só lembrando a vocês que qualquer dúvida, eu estou no chat, me procurem lá, caso haja alguma dúvida, tá bom? Um beijo e fiquem todos com Deus e até a próxima aula.